Bom, então vamos aprofundar um pouco em CrossFit. Eu queria começar falando um pouquinho do básico. Para quem não conhece esse mundo, eu sei que teu público já conhece, está um pouco mais avançado. Sim. Vamos explicar um pouco sobre o que é essa modalidade, como que acho que seria legal a gente explicar isso, né? Cara, o que me fascina no CrossFit é a complexidade. E até puxando um gancho do que a gente estava falando, você fala assim, pô, realmente é muito difícil, porque o CrossFit ele é uma mistura de várias coisas, né? Se você puder falar um pouco sobre isso, ele mistura a LPO com o ginástico, com o cardio, enfim, o que você pode comentar um pouco sobre isso? O que é o CrossFit, né? Acho que essa é uma boa pergunta pra gente começar É aqui. verdade. É bem interessante. Tem muita gente que acha que CrossFit é um treinamento que veio dos militares e uma coisa Aham. assim, mas na verdade é o contrário, né? O CrossFit é um, é um programa de treinamento, é uma metodologia. Ela é Uhum. muito mais do que só um esporte, né? Ela foi criada para ser muito mais abrangente, né? Então, inclusive, tem uma pirâmide lá da metodologia que coloca a nutrição como a base, né? Então, tem muito a ver também com o que você come, né? E o contexto do seu corpo no total para você Aham. performar. Então, assim, é muito mais do que um uma modalidade esportiva, é um programa de condicionamento. Uhum. E qual que é o objetivo? É você fazer esses treinamentos com uma alta intensidade, né? Uhum. Movimentos variados, né? Não é nada muito monótono, né? Todo dia é uma novidade, digamos assim. Mas para você ter o que de resultado? Um condicionamento físico, Uhum. bem preparado para isso e que isso possa promover o que no final das contas? Saúde. Uhum. Saúde, disposição, a pessoa ter menos uso de remédios, né? Ter mais Uhum. qualidade de vida, ter mais disposição para, enfim, brincar com os filhos, que Uhum. sejam, né? Então é isso, ter mais ânimo Um até no corpo trabalho. hábil para viver, né? Eu acho que isso é Exatamente. Que tem explica. a ver, inclusive, com a performance dentro de um ambiente de trabalho também, Uhum. né? Aquela pessoa que ela tá sem se movimentar, está sedentária, ela vai ter vai estar lá arrastando também nas outras áreas da vida, Fora né? que tem uma questão de liberação hormonal também, né? Você tem uma Com regulação certeza. química corporal que te deixa melhor, te deixa mais disposto, que você vai acabar, consequentemente, te ajudando no trabalho, seja onde for, né? É verdade. Que você comentou alguma coisa sobre alimentação? Como assim? Explica isso pra gente, não... Então, Curioso. o CrossFit, ele tem uma apostila, digamos assim, que Aham. ali fala muito sobre o método, né, do CrossFit. Ah. E ali, os coaches nível um, por exemplo, no mínimo, né, nível um, ele tem que estudar essa apostila e passa Uhum. por uma prova para poder ser aprovado, para ele ser realmente um coach oficial. E uma das abordagens que tem nessa apostila, entre várias outras, é um capítulo sobre a nutrição. Eles Ah. orientam que sem uma nutrição adequada, você não tem como performar, você não tem como ter um sucesso ali dentro do CrossFit. Então, Uhum. assim, é, é muito até difícil você encontrar box que realmente seguem a metodologia Uhum. completa, entendeu? Até pelo tipo de treino também. Uhum. Mas é pouco falado da parte da nutrição porque não tem controle ali dentro, né? É uma parte já pessoal. Uhum. A pessoa tem que estar disposta a fazer aquilo também. Mas, assim, a nutrição, né? O que a gente se alimenta é fundamental Uhum. tanto para a performance quanto pro resultado que você vai ter dentro do CrossFit, né? Uhum. Muitas pessoas começam o CrossFit pensando só no físico, né, na estética, mas na verdade o CrossFit tem essa fama de, nossa, vamos fazer CrossFit porque eu vou ficar com um corpo bonito, eu vou emagrecer e vou ficar forte ao mesmo tempo, tudo mais. Mas o CrossFit não tem esse objetivo, não tem Uhum. essa ideologia, na verdade. E é muito mais a ver com a performance, com o condicionamento físico do que com a estética. Uhum. Tanto é que os box, né, que para quem não é da área, né, que a gente poderia dizer que é a academia do CrossFit, eles não têm espelho, né? Não é um É. local de vaidade, né, de estética. Embora Uhum.
o corpo bonito venha de brinde. É né? uma consequência. É uma consequência. Uhum. Então, vem como um presente, né? No fato de você se manter constante, né? Os treinamentos, ter uma nutrição adequada. E faz diferença. Eu até tenho um acompanhamento com um nutricionista que é parceiro também, né? Então, acho que é bem importante isso, porque tem outra coisa que também que as pessoas cometem muito esse erro, que é de comer pouco. Não, eu ia falar isso. Tem muito isso acontecendo. Na verdade, eu ia contar. Quando eu comecei a fazer, né? Eu sempre fiz acompanhamento com nutricionista, assim. Eu sou meio chata, na verdade, porque eu tenho algumas questões pessoais, assim. Eu não bebo álcool, eu não como carne vermelha, eu tenho problema com frio. Mas é porque tudo me faz mal, assim. É uma questão pessoal minha e tal, enfim. Então, não é que eu tenho dificuldade, eu nunca comi, então eu não sinto falta e tal. Sim. Então eu nunca sofri para fazer por exemplo, vamos dizer, uma reeducação alimentar, porque eu nunca fui de comer coisas que geralmente as pessoas sofrem para tirar nas dietas, né? Então eu sempre fiz acompanhamento. Só que aí, quando eu comecei a fazer CrossFit, eu não avisei meu nutri que eu ia fazer CrossFit. Aí eu lembro que eu comecei na primeira semana, segunda, e eu voltava, assim, no dia, eu ia, sei lá, ia treinar de manhã, eu tinha que parar e dormir 1h30, 2 horas no meio do dia, assim, porque eu comecei a ficar com tanto sono, tão cansada. Eu falei, gente, mas que negócio é esse, sabe? E aí eu voltei, falei, chama Gabriel, aliás, um beijo, um abraço, Gabi, obrigada, meu super nutri aqui também. Eu falei, Gabi, tô muito cansada, tô com muito sono. E ele faz também. Ele falou, lógico, você tá gastando quase o dobro de calorias que você gastava no seu dia, vamos arrumar. E aí eu comecei a comer tanto. Falei, gente, como assim? Eu vou engordar, né? E aí meu corpo começou a mudar. Eu falei, gente, o que é isso? E aí foi isso, é uma questão de consequência, é legal também. E uma brincadeira que eu falo assim é, quando você vai para um lugar em que você está fazendo a modalidade pelo desafio, a diferença... E teve uma época que eu pratiquei, aconteceu a mesma coisa. Pratiquei circo, a arte circense, com tecido e tal. Você fica tão preocupado na técnica, sua cabeça tá ali em outra coisa, que em vez de você estar na academia, tipo assim, malha, vamos bíceps, cresce bíceps, vamos bíceps, cadê você, bíceps? Você tá tipo, então tá bom, a barra sobe no joelho, vai pro ombro, vai aqui, vai ali, errei, vamos de novo, errei, vamos de novo. Aí que você fala, olha o meu bíceps aqui. Então, o CrossFit tem um pouco disso. Eu falo, o físico, ele é consequência nesses esportes, que você tem que usar muito a cabeça. Isso é legal também. Então, o CrossFit tem um pouco disso. As pessoas falam assim, nossa, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu comecei a fazer CrossFit. Então, e é legal também. Acho que tem um pouco desse romantismo, assim, mas você tem que comer, você tem que ter acompanhamento. Então, quando as pessoas falam, quero fazer isso, pode falar, olha, tem sim seu julgamento, tem sim seus preconceitos, mas como qualquer outro esporte ou qualquer coisa que você for fazer na vida, ou ficar parado, você tem a chance de se lesionar, como qualquer outra coisa. Então, minha sugestão, vai fazer algo que você goste, que vai te instigar a continuar fazendo, porque a constância é o segredo de qualquer coisa, mas mais do que isso, procura alguém bom para te acompanhar. Saiba que você vai ter um profissional legal para te acompanhar. Seja no cara técnico da coisa que você está fazendo, mas também alguém que vai cuidar da tua alimentação, alguém que vai olhar para você e falar, você está indo num caminho que não é legal. Ou algum amigo que já percorreu esse caminho, uma referência naquilo que você quer fazer, como você, por exemplo, esse caminho não vai dar bom. E é isso. E faz. Começa a fazer. Mas talvez eu não conheça. Tá bom, então começa aos pouquinhos, porque é melhor começar aos poucos do que você já querer sair fazendo e fazer errado. Mas enfim, começa a fazer. Vai tranquilo, uma hora aos pouquinhos você vai se ajeitando, né? E uma outra dica também que eu acho que funcionou pra mim, pra quem tá querendo começar, foi... Perto da minha casa tinha tipo uns 3, 4 boxes de CrossFit. E eu não sabia nada de CrossFit. Mas mesmo sem você saber nada, você consegue sentir onde é que você está se metendo. Então, o que eu fiz? Eu marquei uma aula experimental em cada box. Fui em todos. Você sente quando a pessoa sabe o que ela está fazendo ou quando ela não sabe. Você sente. Então, cara, eu fui lá, fiz aula experimental nos 4 boxes diferentes e falei, esse lugar que eu gostei. Esse professor sabe o que ele está falando. E é isso, na dúvida, vai em todos. Testa. E aí, enfim, então, quero fazer aula aqui de circo, não sei como é que é. Vai lá, marca uma aula experimental. Quero fazer uma natação. Vai lá, marca uma aula experimental, sabe? Sei lá. Mete a cara, testa. E aí, uma hora vai dar certo. Acho que essa é a minha... Uma grama de contribuição que eu teria para dizer, assim, dos esportes que eu já fiz, sabe? Perfeito. Eu acho que concordo totalmente. Eu acho que qualquer pessoa tem que encontrar o seu esporte. Evidentemente, eu vou falar sobre CrossFit e vou
falar, explicar o que é para quem quiser, tiver curiosidade e não tá nesse universo, né? E vai ser muito bem-vindo na seita, se quiser. Sim, vou defender o que eu gosto, né? E porque eu acho que, no final das contas, eu acredito que seja a melhor opção para esse aspecto do condicionamento e da saúde. Mas o mais importante é a pessoa achar o seu esporte, porque pode ser que não seja o CrossFit. E aí... desculpa, pode ser. Não, pode falar, eu ia falar sobre a lesão, né? Porque tá. tem também muito essa fama do CrossFit machuca, o CrossFit lesiona e tudo mais. E aí, no final das contas, o que acontece é que, assim, se você vai... Eu costumo dizer assim, ó... lesionar, todo esporte tem as suas lesões, mas existem estudos, inclusive, que mostram o índice de lesão por horas praticadas de cada modalidade. E se você olhar os estudos sobre o CrossFit, ele não é um dos dos esportes que mais lesionam. É mesmo um preconceito, alguma coisa. Eu sei até que já existiu fraudes em relação a isso para desmoralizar o CrossFit, enfim, que depois foi desmentido. E na prática, o CrossFit machuca muito menos que, por exemplo, o esporte mais praticado no Brasil, vamos dizer, futebol. Então, é bem menor, é um índice de lesão parecido com ginástica, com levantamento de peso. Então, faz parte, inclusive, né, essas modalidades, mas não é nada demais e, assim, pode machucar em 2 momentos principais, né? Geralmente aquela pessoa que é atleta, né? Então, se ela tá levando aquilo lá numa extrema intensidade, com várias horas praticadas, aumenta, consequentemente, o risco. É a mesma coisa que você for motorista. Quanto mais tempo você passar dirigindo, maior a chance de você sofrer um acidente de trânsito. Isso é óbvio, né? E a segunda parte é a parte do risco da lesão daquela pessoa que não respeita as etapas, né? Que o ego tá sempre na frente. Então, ela chega lá e já quer levantar muito peso, muito além da técnica que ela tem, não ouve talvez o coach, ou tá até num... Faz um uso de anabolizantes também, Também, né? então assim, Eu não sei, eu posso estar totalmente errada, tá? E aí, enfim, não haters, calma, tá? Mas pelo que eu ouvi dizer, o nível de desenvolvimento muscular e para tendões é diferente. Então, a pessoa que usa anabolizante acha que está super forte, ela até aguenta o peso, mas os tendões ainda não se desenvolveram no mesmo nível que os músculos, né? E aí você rompe tendão, enfim. Então, isso também acho que é uma causa de fator. E não só no CrossFit, né? Musculação, É verdade. Além enfim. do que não faz sentido, né? Porque se a pessoa tá treinando CrossFit para a saúde, lembrando do principal objetivo, ela vai usar anabolizante e vai prejudicar a saúde, né? Então, é uma coisa que... Tiro que saiu pela culatra, Exato, né? não tem relação uma coisa com a outra, né? Então, não funciona, né? Aumenta o risco e é isso que você falou. Eu também já ouvi falar, não sou especialista, mas o tendão, ele não acompanha o desenvolvimento muscular. Então, por isso Chamar um especialista aqui para contar pra gente. É uma boa. Só fazer um parênteses aqui que eu brinquei, né? A gente fala sobre a seita, pessoal, não assustem, mas a gente brinca aqui. Porque quando você entra e decide entrar, a gente brinca que vira uma seita, né? Porque o pessoal realmente tem esse senso de comunidade, né? No CrossFit, de se ajudar, enfim. Então, a gente brinca que se você quiser, você será muito bem-vindo na nossa seita. É verdade. Thiago, conta pra gente, o que uma pessoa pode esperar de um treino de CrossFit quando ela entra? Como é que funciona, né? Eu sei, mas eu quero que você fale, porque você é o nosso especialista do dia aqui, né? Conta como que é aquelas partes do treino, né? Então, aquecimento, o que é o WOD, pra pessoa entender o que é o nome do teu Instagram. Então, o que uma pessoa espera de um treino? Como é que funcionam as partes do treino do CrossFit ali? Então, geralmente é dividido, assim, em 3 etapas, né? A primeira parte, geralmente, tem uma mobilidade ali, um alongamento e um aquecimento, para você já ficar preparado para o que estar por vir. Que já é intenso. E aí, geralmente, tem uma parte mais técnica no meio, que é onde você vai ter contato ali com o movimento, aprender algumas coisas, ou até mesmo, dependendo da programação, daquele período que você está treinando,
vai ter algum programa de força, alguma coisa mais específica, depende muito, né? Mas é uma parte mais técnica, essa parte do meio, ela não tem tempo para você executar, mas ela tem um objetivo de desenvolvimento técnico. E a última parte, que é o WOD, né? Que é que levou aí no meu perfil, que é o Workout of the Day, que é o trabalho que vai ser realizado naquele dia, o treino do dia, né? Em tradução livre, e que é onde o bicho pega, né? Eu ia falar isso. É onde o filho chora e a mãe não vê. Exatamente. Essa parte, a última parte, é a parte mais intensa, é onde... Última energia que te sobrou, é ali que vai né, pro onde o ralo. pessoal fica no chão, né? O pessoal vê assim, nossa, mas que exaustivo, né? E realmente é exaustivo. A gente tá ali para dar o máximo e o CrossFit é realmente alta intensidade, né? Uma das definições do CrossFit é isso: movimentos funcionais executados constantemente variados e executados em alta intensidade. Então, é isso, a gente faz isso mesmo e acaba pegando gosto, né? Por esse Mas é o que sofrimento, te por coloca esse... num próximo nível, né? Exato. É. Acho que isso me instiga bastante, assim. Quando eu comecei a treinar, que passou o primeiro, o segundo mês, que eu já não tinha sensação de morte no final do treino, que eu falava, pô, legal, agora eu consigo já ir uns dias consecutivos treinar e tudo mais. Eu começava a pensar assim, poxa, meu físico tá assim, não o físico, mas meu rendimento tá melhorando. E aquilo me dava um pouco mais de até, como eu posso dizer assim, me dá vontade de voltar, me dá vontade de continuar. Então, isso acabava me estimulando a voltar. Mas acho que mais do que isso, assim, né, o ponto que eu quero chegar aqui é... Você acaba se superando a um ponto de falar, nossa, eu nunca imaginei que eu era capaz de fazer isso. E aí você quer voltar no próximo treino e falar, pô, eu quero chegar nesse limite novo. Ah, não, mas o próximo eu quero me superar. Então as pessoas falam assim, nossa, mas você treina até chegar nesse estado? Eu falo assim, não, cara, mas é por isso que eu treino. É porque eu nunca imaginei que eu ia ser capaz de terminar isso aqui e no dia seguinte eu vou lá e vou fazer de novo pra ver se eu vou conseguir melhorar. Então eu nunca imaginei, sei lá, que eu fosse ser capaz de sair correndo 400 metros, voltar, jogar um peso pra cima, pular sei lá quantas vezes corda e fazer sei lá quantas flexões. E aí eu falo, pô, é uma sensação de orgulho, mas também com... Cara, me surpreendi, então quero fazer mais. E fora que é adrenalina, hormônio, e vai tudo junto, e enfim. Então, é uma sensação bem legal, assim. E acaba tendo aquele... Vem vendo um viciozinho, né? Não tem jeito. É que É nem... verdade. Acho que é um pouco da galera da corrida, né? Que você fala, depois você vai viciando, né? Acho que o CrossFit também. E nunca Tem fica jeito. fácil, né? E aí tem um Não tem pensamento como. que a gente nem ia gostar se ficasse, né? Então é isso. E o legal do CrossFit, eu Porque, acho que é isso, né? Você vai colocando a tua intensidade. Ah, exato, ficou leve? Bota com o mais uma passar do carga, né? tempo, mesmo que você vai aprendendo todos os movimentos e cumprindo aqueles desafios, sempre vai ficar difícil, porque aí ou você vai aumentar a carga para fazer aquele mesmo trabalho, ou você vai tentar fazer o mais rápido possível e sempre você vai sair exausto naquele seu momento, naquele seu contexto, né? Então, uma coisa que eu acho que é legal também da gente falar sobre o CrossFit é porque muita gente acha que ela tem que estar preparada antes de alguma forma para começar a fazer CrossFit. Ou então que, nossa, eu não dou conta de fazer essas coisas que você faz aí, você anda de cabeça para baixo, você faz não sei o quê, jamais eu vou conseguir fazer isso. Não é que jamais vai conseguir, ela não vai conseguir fazer quando ela entrar. Mas aí tem uma coisa legal do CrossFit que exatamente são as adaptações, né? Então, nesse parte do WOD, que é a última parte que a gente falou, o coach vai lá mostrar, apresentar como que vai ser explicar, inclusive, né, o treino do dia, como que ele é. E aí, esse treino, ele é prescrito de uma forma para quem consegue realizar aqueles movimentos com aquelas cargas, com aquela prescrição, digamos assim, que é o tal do RX. E aí tem dentro desse contexto, desse treino, tem todas as adaptações. Então, cada movimento do CrossFit que aí o público vê a gente fazendo, né, às vezes
que é bastante difícil de ser executado, tem a sua adaptação, ou às vezes mais de uma adaptação, tem várias adaptações daquele movimento. Então, o movimento modelo, referência é esse daqui. Aí, eu posso adaptar assim, eu posso adaptar assim, eu posso adaptar até chegar numa adaptação que é possível de qualquer pessoa realizar. Então, por isso que a gente fala que o CrossFit é para todos, né? Não é para qualquer um. Né? Tem que ser um pouco... Gostar de desafio, gostar de superar. De superação, de competitividade. Mas, para todo mundo que tenha interesse, ela não vai chegar lá fazendo o que a gente faz, com a carga que a gente faz. Ela vai, dentro até da aula experimental, que fique claro, ela vai ter um acompanhamento ali de um profissional para instruir ela do que ela vai ter que fazer, os movimentos daquele dia, com a carga mais leve possível e tudo controlado e adaptado para ela conseguir realizar. Ela não vai chegar lá tentando fazer o que os avançados fazem, né? Então, isso aí é bem claro, porque tem muita dúvida em relação a isso. Eu acho que é uma ideia assim, o treino é o mesmo para todo mundo. Mas aí, se no minuto 2, o cara que é avançado tá pulando um pulo duplo de corda e eu que não sei pular corda, eu vou, sei lá, talvez pular e bater a mão na perna, Exato. né? Enfim, é mais ou menos isso. Então, quer dizer que a gente tá fazendo o mesmo treino? Sim. Então, no minuto 2, enquanto o cara que é profissional está se dedicando a fazer o pulo mais complexo da corda, eu estou me dedicando a fazer um movimento educativo para que algum dia eu chegue lá. Então, é isso. E esse aqui acho que é a parte legal do CrossFit, né? É isso que gera esse sentimento de comunidade. Porque, em teoria, tá todo mundo ali fazendo a mesma coisa. Nos seus níveis de complexidade. Então, assim, agora o movimento é jogar a barra pra cima. O cara que é avançado, ele tá fazendo com um peso estratosférico. Mas eu tô aqui com a minha barrinha, o meu pezinho adequado pra mim. Mas tá todo mundo junto. Perfeito. Né? Então, eu acho que essa, pra mim, essa é uma das partes mais bonitas do CrossFit, assim. Isso que me encanta Exato, bastante. tá todo mundo fazendo praticamente o mesmo trabalho e cada um no seu limite, na sua realidade. Sim. E outra coisa muito legal também do CrossFit é o acolhimento, né? Assim, a comunidade que, lógico, tem o pessoal que tá mais ali, já tem uma amizade, né? De anos de treino, mas geralmente quando você chega nesse lugar, ninguém te julga se você sabe fazer ou não, se você tá acima do peso ou não. A verdade é que na hora que o treino tá acontecendo, ninguém tá preocupado com o outro. Todo mundo tá só olhando para si. Então, ninguém tá reparando se teu movimento tá feio, se tá bonito, se você tá gordo, se você tá magro. Todo mundo focado, né, fazendo junto. E assim, é muito... geralmente, né, pelo menos os lugares que eu conheço, o pessoal é bastante acolhedor com quem é novato. Então, por isso que é um lugar de comunidade, que o pessoal acaba indo e sendo aceito e começa a fazer, e aí depois não sai mais. Rola muita amizade também dentro desse contexto, né? E assim, existe até também um estigma de que CrossFit é para gay, né? E eu costumo... eu não sabia disso. Tem isso. E eu costumo falar que é realmente, mas é para gay, é para hétero, é para qualquer um. Gente, eu não realmente estava por fora dessa. Tem essa piadinha ou fama, não sei também, mas é para todo mundo. E ali dentro dessa comunidade, os gays são muito bem aceitos também. E, assim, acaba que eles se sentem à vontade e tudo mais, e tem bastante, realmente. E, assim, e é muito legal isso. Você olha ali, pelo menos dentro do meu, tem pessoas bem mais jovens, bem mais velhas, E até para crianças, né? Não Sim. é muito comum, sei lá, pelo menos eu não vejo em todos, ter o CrossFit Kids, né? Não são poucos que tem. Acho que lá, por exemplo, em Uberlândia, acho que é só esse lugar que eu treino que tem.